Muito bem, agora é hora de coluna aqui na Band News Difusora FM, no seu Jornal da Manhã. E terça-feira é dia da gente ouvir informação, análise, comentário sobre sociedade, sobre cultura, sobre cidade, sobre comportamento com o nosso amigo Orlando Câmara. É dia do X-Tudo Caboclinho. E é o dia que a gente faz a pergunta. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, olá Rafael, olá Jenny. Sabor de hoje é de denúncia. Isso mesmo, nós por aqui no nosso cantinho já denunciamos várias vezes situações urbanas que são situações absurdas e que só depois de muito tempo vem à mídia. Como, por exemplo, denunciamos a situação da orla da Zona Sul de Manaus. Quando todos falavam de Tarumã, a gente revelava que na orla da Zona Sul, inclusive, não entra a polícia, porque é o narcotráfico que manda naquela orla, que é quase uma nova cidade flutuante. Denunciamos muitas vezes as cracolândias da cidade também, que agora recentemente ficaram muito em evidência por conta de filmagens que foram feitas, mas que não são novas. A gente teve cracolândia na zona leste de Manaus, também tem lá no centro, na Praça dos Remédios. Já falamos que se forma uma cracolândia, o início dela, pelo menos, na Matriz e na Praça da Saudade. E a denúncia de hoje é uma denúncia que o que choca nela é que ela está a olhos vistos. Ela está na cara de todo mundo e até agora eu não ouvi ninguém falar a esse respeito. Não pode ter se formado do dia para a noite, não, com certeza. Eu falo da Cracolândia que se forma na Avenida Brasil, na rua, no bairro da Compensa, que é a rua da sede do governo do estado do Amazonas e a rua da sede da Prefeitura Municipal de Manaus. Então se supõe que uma via que tem um igarapé no meio, que cedia os dois principais poderes executivos de todo o estado, porque Manaus é uma capital-estado também, a gente teria alguma atenção especial, mas não. Primeiro, que o meio-fio daquela Avenida Brasil é todo marcado com marcação territorial do crime. Por várias vezes você lê que Compensa SV, Comando Vermelho. E isso me parece que as pessoas encaram como um fato normal, mas eu não posso encarar como um fato normal uma marcação de território do crime. Mas pior do que isso, e que ninguém fala, que já começa a incomodar os moradores e comerciantes, porque a Compensa é um bairro muito rico na questão comercial e igualmente muito rico na questão residencial. Tem que se lembrar, por exemplo, que a Compensa, a Avenida Brasil, ela se comunica com Ponta Negra, se comunica com o Boulevard Amazonas, quase se comunica, está na cara do gol da Telmari Pinto da Costa, da Jacira Reis. Ela é uma linha de ligação entre vários bairros de Manaus. Mas hoje, se você for à Compensa e fizer uma investigação, nós temos pelo menos 200 pessoas ou mais que moram dentro do igarapé, nas condições higiênicas as piores possíveis, morando com rato, com cobra, com bicho, e que fazem uso, boa parte deles, de crack, e que saem à noite para roubar as pessoas que passam. Essa é a realidade hoje do bairro da Compensa. E eu falo isso, não estou falando de curioso, de passar lá uma vez, sem apurar a situação. É porque boa parte do tempo não está na vista do olhar. Mas se você parar o carro, ou se você atravessar da calçada que fica do lado do comércio para ir para o lado do igarapé e olhar para baixo, você vai perceber que se forma ali uma cidade quase que subterrânea, que não está à vista dos olhos de quem olha para a rua, mas está quase no igarapé. E ali não são só pessoas que estão em situação de rua. Muitas delas estão em situação de rua, ou quase todas elas, perdão, estão em situação de rua, e a grande maioria adicto. E adicto do crack, que é uma das piores drogas, porque leva às piores consequências. E isso está acontecendo na rua, que temos a sede do governo do Amazonas e da Prefeitura Municipal de Manaus. 200 cidadãos ou mais, eu estou prevendo 200 por baixo, formam habitações embaixo da ponte e usam crack e saem no fim da tarde, início da noite, para assaltar, para manter seu vício. Ah, Orlando, bota a polícia lá, não é isso. Não estou falando isso, mas é preciso, por exemplo, que haja uma ação de cadastro social, um levantamento de quem são aquelas pessoas, a situação delas, se elas têm família. Porque a segurança pública nem sempre se resolve apenas com polícia. O uso do poder de polícia, ou seja, o uso da ação preventiva, repressiva e até
corretiva, ele é necessário esse uso. Mas a médio e longo prazo, não é a polícia apenas que resolve segurança, mas é a defesa social, que inclusive inclui, por exemplo, as ações de tratamento de quem é dependente químico, de reencaminhar as pessoas às famílias, enfim, de dar chance às pessoas de vida. Estou falando isso porque me parece tão absurdo que até agora ninguém tenha mencionado essa Cracolândia, que eu há mais de um mês tenho notado isso, numa rua tão pungente, tão cheia de vida, tão cheia de poder como é a Avenida Brasil, e tão importante para o fluxo de veículos e tráfego de passageiros que vêm da Ponta Negra, que vêm do São Jorge e chegam aqui ao Boulevard, ao centro de Manaus. Então eu fico alerta da coluna de hoje, porque parece que a gente está vivendo de desgraças de paisagem. A gente tem uma Cracolândia no centro de Manaus. Outro dia, me parece que houve uma reunião com o comércio e a questão foi um pouco mais pesada e a área de segurança pública do governo do estado começou a realizar uma ação no centro. Que bom isso, que maravilha, que prospere. Mas sabemos que não é sozinha a segurança que resolve isso. Preciso que haja uma ação de promoção, de assistência social. Mas na compensa, está todo mundo vendo. É possível que eu, que não moro lá, que passe lá, tudo bem, quase todo dia, mas eu passo lá, eu percebi, e as autoridades que transitam por aquela área não tenham percebido. Então fica aqui o alerta, a cidade tem problemas seríssimos que precisam ser vistos. Não adianta empurrar o problema para debaixo do tapete, que isso não vai ser resolvido. SOS Compensa, SOS Igarapé da Avenida Brasil, SOS Manaus. Bem, Jenny e Rafael, o assunto é bem pouco agradável, eu sei. A gente está perto do carnaval, era para trazer coisas mais suaves, eu tentei trazer, mas hoje não deu. Era preciso falar sobre isso. Para vocês, uma semana de esclarecimentos, de soluções, de novos caminhos. Bom dia. Muito bem, tá aí a coluna do Orlando Câmara trazendo pra gente aqui então mais uma reflexão e mais uma situação da cidade de Manaus, né? E de fato, hein, Jenny, em vários pontos da capital amazonense a gente tá vendo esse acúmulo de pessoas, né? Essa maior frequência de pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí aqui ninguém tá defendendo e falando sobre higienização, né? De varrer para debaixo do tapete. Não, é resolver, é devolver a dignidade para essas pessoas. Como disse o Orlando, exige uma ação de assistência social, uma ação de saúde pública e, é claro, uma ação de segurança pública também. Como a gente viu no centro da cidade, foi necessário que a segurança pública intervisse por causa da atuação do tráfico de drogas. É nesse tipo de situação, de maior frequência de pessoas em vulnerabilidade, que a gente tem também um aumento da violência. Então é preciso assistência social, assistência de saúde pública e, claro, assistência e intervenção da segurança pública para resolver isso na cidade de Manaus, tá? Esse é um problema que está se multiplicando em vários pontos da capital. O Orlando traz agora sobre a Compensa, né, sobre ali a Avenida Brasil, mas a gente fala sobre isso, por exemplo, aqui no centro da cidade de Manaus. A gente vê isso em regiões da Zona Norte, na Zona Leste também. Então tá ficando insustentável. Daqui a pouco a gente vê essas ilhas de local com periculosidade se espalhando por toda a cidade. Vai deixar o problema ficar maior para resolver? A hora de resolver é agora. Então o poder público precisa arregaçar as mangas e resolver. E essa é uma situação que não se restringe à capital, Rafael. A gente lembra das situações que a gente tem relatado aqui no interior do estado, nos municípios, principalmente ali mais próximos à fronteira com outros países, também Roraima ali nas proximidades. Esses municípios do interior que estão cada vez mais tomados ali pela criminalidade, por facções, inclusive. A gente tem relatos, inclusive, da própria Secretaria de Segurança Pública sobre a criminalidade no interior do estado. Então é algo que precisa ser enfrentado não só pelos governos estaduais, mas também pelo Ministério aí da Segurança. 9h38. Bom, já que você falou dessa questão da segurança, né, vamos trazer aqui informações sobre o que o governador Wilson Lima falou em relação à convocação de aprovados no concurso da Polícia Militar.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou ontem que deve convocar aprovados em concurso da PM. O Ricardo Chaves traz informações para a gente em reportagem. O governador Wilson Lima afirmou que em 10 dias, novos aprovados no concurso público